A bebê do milionário chorou ao ver a faxineira. Suas primeiras palavras deixaram todos em choque. Hoje você vai conhecer a história que fez um bairro inteiro parar, prender a respiração e depois se emocionar como há muito tempo não acontecia. Tudo começa quando um caramelo escapou do canil comunitário e correu direto na direção de um idoso que caminhava sozinho pela rua. A cena parecia anunciar um grande susto, mas a reação inesperada daquele homem transformou completamente o destino dos dois e desencadeou uma sequência de acontecimentos que ninguém imaginou presenciar. Antes de continuar, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal. Isso ajuda a trazer mais histórias emocionantes como esta. O que parecia apenas um momento tenso na calçada se tornou o início de uma jornada de 6 meses cheia de desafios, reviravoltas, descobertas e conexões profundas. Um cachorro marcado pela desconfiança e um idoso que enxergava esperança mesmo onde todos só viam perigo acabaram unindo forças de um jeito que mudou o futuro de toda uma comunidade. A cada passo, eles enfrentaram obstáculos difíceis, encontraram apoio inesperado e revelaram vulnerabilidades que tocaram até os mais céticos. E o desfecho, que ninguém podia imaginar, ainda seria testemunhado por toda a praça da cidade. Agora que você já apoiou o vídeo, vamos seguir para a história que emocionou tanta gente e continua inspirando até hoje. O sol ainda nem tinha alcançado o topo das casas quando o bairro começou a acordar. As janelas se abriam devagar, revelando o cheiro de café passado no coador de pano, o barulho ritmado das vassouras nas calçadas e a conversa baixa de vizinhos que aproveitavam o ar fresco antes que o calor do interior brasileiro dominasse tudo. As ruas de paralelepípedo refletiam os primeiros raios dourados do dia, e o canto de um galo distante lembrava que ali, apesar das mudanças constantes, o tempo parecia ter seu próprio ritmo. No canil comunitário, um grupo de voluntários começava a rotina de limpeza. Entre latidos ansiosos, tigelas sendo arrastadas e o ranger dos portões, havia um cão que sempre chamava atenção. Um caramelo de pelo desgrenhado, olhar astuto e postura inquieta. Ninguém sabia exatamente sua origem. Diziam que já havia sido visto em vários bairros, sempre se aproximando das pessoas com hesitação, como quem desejava carinho, mas temia receber algo diferente. Era um animal que carregava no corpo sinais de quem nunca teve um lar definitivo, mas no olhar refletia um desejo silencioso de pertencer a algum lugar. Naquela manhã específica, algo no ambiente parecia mais agitado do que o normal. Os voluntários se dividiam entre recolher folhas do pátio, tratar pequenos arranhões nos cães e checar a caixa de ração que chegará na noite anterior. O caramelo observava tudo, atento como sempre. Ele tinha por hábito analisar cada movimento humano, como se tentasse antecipar intenções. Desde que chegará ali alguns dias antes, não permitirá grande aproximação. Aceitava água e alimento, mas qualquer passo mais ousado dos voluntários o fazia recuar, rosnando baixinho. Foi então que aconteceu. Um dos portões laterais ficou entreaberto, depois de um dos voluntários receber uma chamada urgente no celular. O vento, que naquela manhã soprava mais forte do que o habitual, empurrou o portão alguns centímetros a mais. O som metálico ecoou pelo pátio e despertou a atenção do caramelo. Em uma fração de segundo, seu corpo ficou rígido, como se aquela abertura fosse uma oportunidade que ele esperara por muito tempo, ou então um alerta que o instinto ordenava que seguisse. O coração dos voluntários quase pulou do peito quando viram o caramelo disparar. Ele não correu como um cachorro que busca brincadeira. Correu como quem foge de um passado que ninguém conhece. O barulho emergiu como uma explosão de vozes. Fecha o portão. Pega ele. Cuidado. Mas o caramelo já estava longe, com as patas batendo firme no chão irregular, saltando poças deixadas pelas chuvas da noite anterior, desviando de bicicletas estacionadas, desaparecendo da vista dos voluntários em poucos segundos. O bairro, aos poucos, percebeu a movimentação repentina. Alguns moradores que estavam nas calçadas viram o animal passar como um raio e se levantaram inquietos. Outros se afastaram rapidamente, preocupados. A reputação do caramelo como difícil já havia circulado entre os vizinhos, e muitos tinham receio de qualquer aproximação brusca. Seus latidos altos e o jeito arisco davam a impressão de ferocidade, embora ninguém soubesse ao certo se aquilo era medo ou agressividade. Foi nesse cenário que, a poucos metros dali, um idoso caminhava tranquilamente pela rua principal. Usava uma bengala artesanal feita por um antigo amigo marceneiro e caminhava devagar, respeitando o ritmo do corpo que, apesar da idade avançada, ainda carregava firmeza e dignidade. Ele gostava de sair cedo, antes do calor apertar, e sempre cumprimentava quem encontrava. Tinha uma postura calma,
dessas que parecem acalmar o ambiente ao redor. O encontro entre o caramelo e o idoso aconteceu tão rápido que quase ninguém teve tempo de reagir. O cachorro virou a esquina em plena velocidade, e, ao avistar o idoso, fixou o olhar. Para os moradores que assistiram à cena, tudo parecia indicar perigo. O caramelo seguiu em linha reta, latindo alto, as orelhas levantadas e os músculos tensos. As conversas pararam. Um silêncio cortante tomou conta da rua. Mas o idoso não recuou. Ele permaneceu onde estava, como se sua intuição lhe dissesse algo que ninguém mais conseguia enxergar. Levantou a mão devagar, num gesto que parecia conversar diretamente com o instinto do animal. Seu olhar sereno encontrou os olhos do caramelo, que, a poucos centímetros, parou bruscamente. Poeira levantou ao redor das patas do cachorro, e o som da respiração acelerada dele se misturou ao silêncio da rua. O idoso manteve a mão estendida, firme, mas suave. O cachorro rosnou baixo, hesitou, aproximou um passo, recuou outro. O idoso não tentou tocá-lo. Apenas deixou a mão ali, disponível, como quem oferece confiança antes de exigir. O caramelo inclinou a cabeça, farejou o ar e avançou mais um pouco, ainda trêmulo. O idoso murmurou algo inaudível para os observadores, mas que parecia ter impacto direto no cachorro. Aos poucos, o rosnado cessou. As orelhas baixaram. E então o impossível aconteceu. O caramelo encostou o focinho na mão do idoso. Algumas moradoras levaram as mãos ao peito, emocionadas. Uma delas chegou a dizer que nunca tinha visto aquele cachorro agir com tamanha docilidade. Os voluntários do canil, ofegantes após a corrida, pararam a poucos metros, com medo de interferir. Não queriam assustar o animal, nem interromper aquele momento que parecia valer mais do que qualquer treinamento. O idoso, percebendo a presença dos voluntários, ergueu o olhar, mas manteve o foco no cachorro. Ele perguntou, com uma voz tranquila, se podia ficar responsável temporariamente pelo animal. Os voluntários se entreolharam, divididos entre o alívio e a preocupação. O caramelo ainda era imprevisível, ainda lutava com traumas visíveis. Porém, a cena diante deles era mais convincente do que qualquer argumento. A rua, aos poucos, voltou a respirar. Algumas pessoas se aproximaram para observar melhor, mas o idoso pediu espaço. Com cuidado, passou a mão pelo pescoço do caramelo, e, para surpresa de todos, o animal não recuou. Deu até um pequeno suspiro, como se relaxasse pela primeira vez em muito tempo. Naquele instante, algo mudou. Não apenas entre os dois, mas no bairro inteiro. A conexão recém-formada carregava uma promessa silenciosa, algo que ninguém sabia explicar, mas que todos sentiram nascer. Aquele era apenas o começo de uma jornada que transformaria vidas, aproximaria pessoas, reacenderia tradições e testaria paciências. Mas naquele primeiro momento, simples, frágil e profundo, tudo o que havia era um caramelo ferido pela vida e um idoso disposto a enxergar além das aparências. E foi assim que o bairro assistiu a uma cena que muitos jamais esqueceriam. O bairro acordou diferente na manhã seguinte ao encontro inesperado entre o caramelo e o idoso. Era como se todos ainda estivessem tentando entender o significado do que tinham testemunhado. A cena do cachorro feroz parando diante da mão estendida do idoso havia se espalhado pelas conversas de padaria, pelos portões das casas e pelas mesas do café da feira. Cada pessoa recontava o momento com sua própria perspectiva, mas todas concordavam em uma coisa: havia algo especial naquela ligação recém-formada. Enquanto isso, dentro da casa simples, porém acolhedora do idoso, o clima ainda era de cautela. O caramelo passou a noite ali, mas não relaxou nem por um minuto. Permaneceu sentado próximo à porta, como se estivesse pronto para fugir ao menor sinal de perigo. Seus olhos permaneciam abertos, atentos a qualquer movimento. O idoso, percebendo isso, não tentou se aproximar demais. Ele sabia que confiança era algo que se conquistava aos poucos, especialmente com um animal carregado de lembranças traumáticas. Ao amanhecer, o cheiro de café fresco se espalhou pela cozinha, e o idoso colocou uma tigela com água do lado da mesa, junto a outra com um pouco de ração. A tigela ficou ali por longos minutos sem ser tocada. O caramelo apenas observava, os músculos tensos, como se não soubesse se podia confiar naquele gesto tão simples. O idoso sentou-se à mesa e começou seu café da manhã sem olhar diretamente para o animal. Aqueles movimentos suaves, a ausência de pressa e a paciência quase infinita criavam um ambiente onde o caramelo, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia ameaçado. Depois de algum tempo,
O cachorro se aproximou devagar da tigela, bebendo alguns goles d'água, enquanto o idoso fingia não notar. Lá fora, o bairro começava sua rotina. As pessoas passavam pela janela aberta e olhavam com curiosidade para dentro da casa. Alguns cochichavam. Outros torciam o nariz, duvidando que aquela convivência fosse dar certo. Havia quem afirmasse que o caramelo simplesmente não era um animal domesticável. Outras pessoas acreditavam que o idoso era o único capaz de transformá-lo. Aos poucos, porém, a opinião pública começaria a se tornar um obstáculo. A notícia de que o caramelo estava sob cuidado temporário do idoso chegou rapidamente ao canil comunitário, e alguns voluntários ficaram divididos. Havia quem achasse que o animal estava mais seguro ali do que em um ambiente que não tinha estrutura para lidar com um cachorro emocionalmente instável. Outros argumentavam que aquele vínculo inesperado deveria ser respeitado. Os responsáveis pelo canil decidiram visitar o idoso naquela manhã para fazer uma avaliação. Quando chegaram, o caramelo imediatamente percebeu a aproximação. Seus pelos se eriçaram, e ele deu 2 passos para trás, rosnando baixinho. O idoso colocou a mão sobre o próprio peito como quem pedia calma, e lentamente mudou sua posição para que o cachorro pudesse vê-lo. Aquele era um gesto que já vinha sendo repetido desde o dia anterior, e o caramelo parecia reconhecer que significava segurança. Os voluntários notaram a reação e entenderam que precisavam proceder com cautela. Eles conversaram com o idoso sobre a responsabilidade de acolher um cão com histórico de traumas e ressaltaram que seria necessário muito trabalho, paciência e constância. O idoso concordou com tudo. Disse que sabia que não seria fácil, mas acreditava que o caramelo merecia uma chance. A reunião terminou com um acordo. Durante as próximas semanas, os voluntários passariam para acompanhar o processo de adaptação e oferecer orientações. Aquela decisão parecia simples, mas teria consequências profundas para tudo o que viria depois. O idoso decidiu então levar o caramelo para um pequeno passeio pelo bairro, a fim de mostrar ao cão que ele não precisava se esconder ou fugir. O primeiro desafio surgiu já na porta da casa. O caramelo travou, recusando-se a colocar as patas na rua. Olhava para os lados, inquieto, como se temesse que alguém viesse capturá-lo novamente. O idoso se agachou próximo a ele e tocou o chão com a ponta dos dedos, repetindo o gesto que havia acalmado o cachorro no dia anterior. O caramelo reconheceu aquele movimento e, depois de alguns segundos, deu o primeiro passo. Foi um momento tão pequeno quanto precioso. Um primeiro obstáculo vencido, ainda que com muita hesitação. Ao longo do trajeto, os moradores observavam com atenção. Algumas pessoas se afastavam, temendo que o cachorro pudesse reagir mal. Outras se aproximavam demais, querendo fazer carinho de imediato. Isso incomodava o caramelo, que rosnava sempre que alguém fazia um movimento brusco. O idoso, percebendo isso, passou a levantar a mão discretamente sempre que alguém vinha rápido demais, pedindo que esperassem ou mantivessem distância. Ele sabia que o caramelo ainda não estava pronto. A ambientação do bairro colaborava tanto quanto atrapalhava. As ruas estreitas, as bicicletas passando, as crianças correndo, as barracas da feira espalhadas pela praça, tudo era um mar de estímulos para um animal marcado pela insegurança. Mesmo assim, cada passo que o caramelo dava ao lado do idoso era uma pequena conquista. Durante o passeio, uma situação inesperada se formou. Um grupo de crianças soltava pequenos estalinhos na rua, ensaiando para as festividades tradicionais que aconteceriam na praça no mês seguinte. O primeiro estalido fez o caramelo pular para o lado, tremendo. O idoso rapidamente se abaixou, colocou a mão à frente do animal e falou com calma. Embora ninguém tivesse ouvido o que ele disse, todos viram o efeito. O caramelo, ainda assustado, não fugiu. Ficou ali, respirando rápido, mas firme. Esse episódio marcou profundamente quem assistiu, e algumas mulheres mais idosas chegaram a comentar que nunca tinham visto um gesto tão terno e uma resposta tão imediata de um cão tão desconfiado. Mas nem tudo seria tranquilidade. O primeiro grande obstáculo apareceu quando o idoso precisou entrar no mercadinho do bairro. Ele amarrou a coleira improvisada do caramelo em um poste e entrou rapidamente. O cachorro não gostou nada da sensação de ficar sozinho e começou a puxar a corda, latindo alto. Algumas pessoas se assustaram. Outras reclamaram. O dono do mercadinho saiu para ver o que estava acontecendo. Foi nesse momento que uma opinião contrária surgiu de maneira mais direta. Um dos moradores afirmou em voz alta que aquele cachorro era perigoso, que o idoso não tinha condições de cuidá-lo, que isso colocava as pessoas em risco. O idoso,
ao ouvir tudo isso do lado de dentro, terminou a compra apressado e saiu imediatamente. Quando alcançou o cachorro, colocou a mão em seu pescoço com suavidade e esperou o caramelo respirar mais devagar. Aos poucos, o cachorro se acalmou. A tensão no ar, porém, permanecia. O idoso sabia que aquela era uma batalha longa. O bairro podia ser acolhedor, mas também era cheio de opiniões fortes. E nem todos estavam dispostos a aceitar um animal instável circulando entre crianças e idosos. Nos dias seguintes, o idoso estabeleceu uma rotina. Pela manhã, passeava com o caramelo pelas ruas menos movimentadas, onde o barulho não era tão intenso. Na parte da tarde, deixava o cachorro descansando enquanto arrumava a casa, conversando sempre com ele, como se as palavras ajudassem a aliviar o medo que o animal carregava. À noite, preparava um pequeno espaço ao lado de sua cama, onde o caramelo podia deitar sem se sentir preso. Os voluntários do canil continuavam visitando a casa. Eles traziam brinquedos de borracha, petiscos e algumas orientações de comportamento. O caramelo aceitava tudo com cautela. Ainda não se deitava completamente quando havia alguém estranho na casa, mas já não rosnava para qualquer movimento brusco, o que era um progresso real. Certa tarde, durante um desses encontros, o bairro foi surpreendido por uma pequena mudança no comportamento do caramelo. Ele, que sempre ficava à distância quando os voluntários chegavam, aproximou-se lentamente de um deles e cheirou a mão estendida. Aquilo foi recebido como um pequeno milagre. O voluntário sorriu e disse que, se o cachorro continuasse assim, logo seria possível ensinar comandos simples. Essa evolução, porém, não passou despercebida por quem torcia contra. Algumas pessoas começaram a reclamar mais abertamente. Houve quem dissesse que o idoso estava colocando sua própria saúde em risco. Houve quem sugerisse que o canil deveria retomar o animal imediatamente. A tensão social se formava paralelamente ao vínculo crescente entre o idoso e o caramelo, mas isso só se tornaria visível mais adiante. Naquela altura, o caramelo já começava a identificar o idoso como seu ponto de segurança. Quando alguém falava alto com ele, o cachorro se aproximava do idoso, procurando proteção. Quando algo no ambiente assustava, ele corria para perto dele e encostava o corpo contra sua perna. O idoso observava tudo isso com emoção silenciosa, porque sabia que aquele comportamento era fruto de um elo construído com paciência e respeito. O primeiro mês de convivência se encerrou com um episódio emblemático. O idoso, sentindo-se mais confiante, decidiu levar o caramelo até a praça central, onde havia mais movimento. Ele sabia que expor o cachorro ao ambiente social seria necessário, mesmo que desconfortável. Quando chegaram à praça, o cheiro de pastel quente e café fresco invadiu o ar. Crianças corriam de um lado para o outro, enquanto adultos conversavam animadamente sob sombra das árvores. O caramelo ficou imóvel, analisando o cenário. O idoso colocou a mão próxima ao chão, repetindo o gesto inicial, e o caramelo avançou alguns passos, ainda receoso. Aos poucos, ele começou a explorar o lugar. A cada estímulo novo, olhava para o idoso como quem pede permissão. E em todos os olhares recebia a mesma resposta suave, encorajadora. Quando finalmente se aproximaram da barraca de pastel, a dona ofereceu um pedacinho de massa simples, sem tempero, para o cachorro. O caramelo hesitou, mas, vendo o idoso sorrir discretamente, aceitou. A praça observou em silêncio. Muitas mulheres se emocionaram. Era como assistir ao renascimento de algo que, até pouco tempo antes, parecia impossível. Aquele momento se espalhou pelo bairro tão rápido quanto o primeiro encontro. Algumas pessoas continuaram resistindo, mas outras começaram a enxergar que o caramelo não era apenas um animal difícil. Era um sobrevivente tentando aprender a confiar. E enquanto o sol se punha atrás das casas antigas, tingindo o céu de laranja e dourado, o caramelo deitou ao lado do idoso na praça pela primeira vez. Não fugiu. Não rosnou. Apenas repousou, como quem finalmente encontrava um lugar onde podia respirar sem medo. Foi assim que o segundo capítulo dessa história começou a transformar não apenas um cachorro e um idoso, mas toda uma comunidade. O terceiro mês da convivência entre o caramelo e o idoso começou com sinais sutis de mudança no bairro. As pessoas falavam mais sobre o cachorro do que sobre a previsão do tempo, sobre o preço do feijão ou sobre as festas do mês seguinte. O caramelo, que antes era visto como um animal arisco e imprevisível, começava a ganhar uma nova imagem entre aqueles que acompanhavam sua transformação. Ainda assim, por trás de olhares curiosos e sorrisos tímidos,
surgiam preocupações que logo se tornariam obstáculos difíceis de ignorar. A manhã do primeiro dia desse mês começou com uma leve garoa que perfumava o ar com cheiro de terra molhada. O idoso acordou cedo, como sempre, e percebeu o Caramelo deitado próximo à porta, observando a chuva fina cair pelos vidros. O cachorro já não dormia tão tenso quanto antes, mas ainda acordava ao menor ruído. O idoso sentou-se ao seu lado, e o Caramelo, num gesto raro para cães traumatizados, colocou o focinho sobre seu joelho. Não era só um sinal de confiança, mas também um pedido silencioso de companhia. O idoso sorriu, tomou sua bengala e se levantou para preparar o café da manhã. Colocou a tigela de ração no mesmo canto de sempre e encheu a outra com água fresca. Desta vez, o Caramelo comeu sem hesitar. A convivência começava a tomar forma de rotina, e cada pequeno gesto representava um avanço notável. Ao longo da manhã, a garoa cessou e abriu espaço para um céu nublado, mas sereno. O idoso decidiu que aquele seria um bom dia para levar o Caramelo em um passeio mais longo, passando pela rua onde vivia uma senhora conhecida por sempre colocar flores na janela e outra onde um grupo de moradores jogava dominó todas as tardes. Ele sabia que o bairro precisava ver o Caramelo em situações comuns, para aos poucos aceitar sua presença. O Caramelo caminhava ao seu lado com passos incertos, às vezes adiantando-se alguns centímetros, às vezes recuando quando escutava algum som que o incomodava. O idoso, atento, sempre fazia questão de manter a mão perto da coleira improvisada, para transmitir segurança sem apertar. Quando chegaram à Rua das Flores, uma das moradoras acenou da janela. Ela tinha ouvido falar sobre o Caramelo e, apesar de curiosa, mantinha uma postura cautelosa. Observou o cachorro por alguns segundos antes de descer e se aproximar lentamente. O Caramelo observou cada movimento, atento como um animal que ainda não sabia diferenciar ameaça de gentileza. O idoso pediu que a mulher parasse a certa distância, e ela o fez. Em seguida, mostrou o dorso da mão, deixando que o cachorro decidisse se queria ou não se aproximar. Para surpresa dela, o Caramelo deu alguns passos hesitantes e cheirou sua mão. A mulher sorriu de ponta a ponta, emocionada, e comentou que não esperava uma recepção tão tranquila. Esse pequeno gesto seria comentado entre as vizinhas por dias, trazendo um pouco mais de esperança àqueles que acreditavam que o Caramelo estava mudando. Mas, enquanto alguns se encantavam com o progresso do cachorro, outros começavam a duvidar da capacidade do idoso de manter o controle em situações mais complicadas. Essas dúvidas começaram a crescer quando o idoso decidiu levar o Caramelo à feira municipal em um sábado movimentado. A feira era um dos símbolos culturais mais fortes da cidade. Ali se vendiam pastéis, caldo de cana, temperos, tecidos e artesanato local. Mulheres experientes preparavam café em garrafas térmicas e conversavam sobre lembranças de juventude. Homens disputavam quem trazia o peixe mais fresco. Crianças corriam entre as barracas, levando consigo uma dispersão alegre e barulhenta. Era um mundo rico em cores, cheiros e sons, mas também um ambiente que poderia ser opressor para qualquer animal sensível. O idoso sabia disso, porém acreditava que era necessário expor o Caramelo a esse tipo de contexto gradualmente. Ele respirou fundo antes de entrar na feira com o cachorro, mantendo a postura calma que sempre acompanhava seus passos. O Caramelo, entretanto, arregalou os olhos ao perceber a quantidade de pessoas ao redor. O barulho dos pregões, o cheiro intenso de comida e a movimentação constante deixaram-no inquieto. O primeiro sinal de que algo poderia dar errado apareceu quando uma criança passou correndo com um saco cheio de pipoca, deixando cair alguns grãos no chão. O barulho das sacolas balançando fez o Caramelo dar um salto para o lado. O idoso, percebendo o início da ansiedade, colocou a mão próxima à coleira e falou bem baixo. O cachorro tremia, mas tentava responder ao comando implícito na voz do idoso. A feira parou por um instante quando o Caramelo deu 2 latidos agudos. Algumas pessoas olharam com reprovação. Outras recuaram, temendo que o animal pudesse reagir com agressividade. Houve quem murmurasse que aquele cachorro ainda não estava pronto para frequentar ambientes públicos. O idoso tentou ignorar os olhares, concentrando-se em acalmar o cão. Ao longo dos minutos seguintes, o Caramelo conseguiu se recompor. Caminhou ao lado do idoso, ainda que com o corpo rígido. A cada estímulo intenso, ele olhava de relance para o idoso, em busca de orientação. E, cada vez, o idoso oferecia a mesma resposta: calma. Essa pequena vitória, porém, custou caro. O idoso começou a sentir dores nas costas devido à tensão constante de manter o corpo inclinado para ajudar o cachorro. Mesmo assim,
permaneceu firme. Ele acreditava que aquele esforço era necessário para que o caramelo aprendesse que o mundo não era uma ameaça constante. A tensão aumentou quando um ambulante começou a testar pequenas bombinhas que seriam vendidas para a festa do mês seguinte. O primeiro estrondo ecoou pela feira, fazendo os pássaros das árvores próximas voarem assustados. E, antes que o idoso pudesse reagir, o caramelo se lançou para trás com tanta força que a coleira improvisada escapou. O coração do idoso acelerou. As pessoas ao redor entraram em alvoroço. Alguns gritaram para que pegassem o cachorro. Outros tentaram se afastar rapidamente, derrubando sacolas e esbarrando em barracas. O caramelo correu alguns metros, mas parou quando viu que o idoso não o seguia com desespero. Ele se virou, tremendo, e encontrou o idoso parado no mesmo lugar, com a mão estendida para baixo. Era o mesmo gesto do primeiro encontro. Um gesto que parecia falar diretamente ao medo do cachorro. A feira inteira prendeu a respiração. O caramelo, ainda ofegante, deu 3 passos na direção do idoso. Depois mais 2. Até finalmente chegar perto o suficiente para deixar que o idoso tocasse seu pescoço. O idoso não o puxou nem o segurou com força. Apenas colocou a mão ali, transmitindo segurança. Aos poucos, a feira voltou a respirar. Algumas pessoas se emocionaram ao testemunhar aquela cena. Outras ainda resmungavam que o cachorro era perigoso demais. Mas, para a maior parte dos presentes, aquele episódio representou algo importante. O vínculo entre o idoso e o caramelo era mais forte do que os medos que tentavam separá-los. De volta para casa, o caramelo dormiu por horas. O idoso, cansado, também repousou, refletindo sobre os desafios que ainda enfrentariam. Ele sabia que cada progresso vinha acompanhado de dificuldades que não podiam ser ignoradas. Nos dias que se seguiram, novas complicações começaram a despontar de forma sutil. Um grupo de moradores começou a se reunir para discutir o risco que acreditavam que o cachorro representava. Eles alegavam que a presença do caramelo em locais públicos poderia assustar crianças ou provocar acidentes. Esse grupo cresceu rapidamente, alimentado por receios antigos e pela tendência natural de algumas pessoas de acreditar no pior. O idoso percebeu a mudança no comportamento das pessoas quando passou a sentir olhares desconfiados enquanto caminhava pelas ruas com o caramelo. Alguns vizinhos, antissempáticos, agora atravessavam para o outro lado da rua ao vê-los. Porém, também havia os que defendiam o cão, dizendo que ele estava evoluindo e merecia uma chance justa. Essa divisão se intensificou durante um encontro na Praça Central, quando um dos moradores se aproximou do idoso e sugeriu que ele devolvesse o caramelo ao canil. Afirmou que a convivência não era segura, que o bairro estava preocupado e que talvez o idoso não tivesse força suficiente para controlar um animal tão complicado. O caramelo, percebendo a tensão no ambiente, começou a rosnar baixo. O idoso colocou a mão em seu pescoço e pediu calma, tanto ao cachorro quanto ao homem que falava. Explicou que estava trabalhando com voluntários, que o progresso era real e que desistir naquele momento seria pior para o animal. Mas o morador não se convenceu. Esse conflito plantou uma sombra no coração do idoso. Embora tivesse certeza de que estava fazendo certo, não podia ignorar as inquietações do bairro. Ele começou a se perguntar se realmente tinha condições de seguir adiante. O peso da responsabilidade crescia a cada dia, e sua idade avançada não facilitava nada. Ainda assim, o caramelo mostrava sinais de evolução notáveis. Ele já se aproximava de estranhos com cautela, sem atacar. Já conseguia caminhar por ruas movimentadas sem entrar em pânico. E, acima de tudo, já dormia com menos tensão, confiando que o idoso não permitiria que nada de ruim acontecesse. Foi nesse período, quando o progresso emocional do caramelo estava mais visível, que uma nova reviravolta começou a se formar. Um grupo de jovens voluntários do canil decidiu organizar um evento para demonstrar à comunidade a importância do abrigo e da reabilitação dos animais. Disseram que queriam mostrar como cães resgatados podiam se transformar com cuidado adequado. Sugeriram, inclusive, que o caramelo fosse um dos exemplos apresentados. A notícia se espalhou rapidamente, dividindo opiniões. Muitos apoiaram a ideia, considerando o caramelo um símbolo vivo de superação. Outros ficaram indignados, afirmando que o cachorro ainda era instável demais e que qualquer barulho poderia desencadear um descontrole. O idoso ficou em silêncio por alguns dias, pensando. Ele não sabia se o caramelo estava preparado para algo assim. Mas também sabia que o evento poderia mostrar ao bairro o quanto aqueles cães precisavam de acolhimento. E talvez, apenas talvez,
o caramelo pudesse encontrar ali um espaço para ser finalmente aceito. Foi então que, pela primeira vez, ele decidiu apresentar ao caramelo um objeto que vinha sendo preparado pelos voluntários, uma coleira nova, ajustável, resistente e confortável. Ele a colocou sobre a mesa, aproximou-se lentamente do cachorro e esperou que ele tomasse a iniciativa de cheirar. O caramelo farejou a coleira por longos segundos. Depois olhou para o idoso com um misto de desconfiança e cumplicidade. Era como se perguntasse se aquilo significava que enfrentariam algo importante juntos. O idoso sorriu lentamente. A partir desse dia, as caminhadas passaram a ser focadas em treinar calma e controle. O caramelo aprendeu, aos poucos, a parar quando o idoso parava. Aprendeu a olhar para ele quando sentia medo. E aprendeu que a nova coleira não era uma prisão, mas uma ponte para experiências que jamais imaginou viver. Ainda assim, o bairro continuava dividido. E aquele evento seria o palco onde tudo se esclareceria, para o bem ou para o mal. Era apenas o início de uma nova fase da jornada. O quarto mês da convivência entre o caramelo e o idoso amanheceu com um clima indefinido, como se o próprio bairro estivesse inseguro sobre qual direção seguir. O céu parecia dividido entre nuvens pesadas e faixas de azul tímido, e o vento carregava um cheiro de mudança que ninguém sabia explicar direito. Talvez fosse porque o evento organizado pelos voluntários do canil estava se aproximando e, com ele, vieram discussões que mexiam com antigas rivalidades, preconceitos e medos entre os moradores. Na casa do idoso, porém, a rotina começou como de costume. O caramelo acordou antes dele, caminhou com cautela até a janela e observou o movimento da rua. Essa vigilância diária se tornará um hábito, quase um dever silencioso. O cachorro parecia sentir que sua presença no bairro ainda era vista com resistência por algumas pessoas, e de alguma forma, acreditava que precisava estar atento a qualquer sinal de perigo. O idoso despertou minutos depois, abriu as janelas para deixar entrar o ar fresco da manhã e preparou o café. O cheiro forte e acolhedor se misturou ao aroma da ração que ele despejou na tigela do caramelo. Desta vez, o cachorro caminhou sem hesitar, comeu lentamente e depois se deitou próximo aos pés do idoso, como quem diz que está pronto para o que o dia trouxer. Mas, naquele mesmo instante, algo ocorria do lado de fora. 3 moradores conversavam em tom baixo na esquina, lançando olhares frequentes para casa. Não era segredo para ninguém que se tratava de um dos grupos que questionavam abertamente a permanência do caramelo entre eles. A proximidade do evento fez surgirem preocupações de que o cachorro pudesse reagir mal diante de pessoas desconhecidas e causar algum tipo de confusão. Embora dificilmente admitissem, muitos daqueles receios eram fruto mais de especulações e boatos do que de fatos concretos. Ao sair de casa para o primeiro passeio do dia, o idoso encontrou esse trio de moradores. Eles o cumprimentaram com certa formalidade, mas logo iniciaram um discurso carregado de preocupação exagerada. Disseram que compreendiam seu carinho pelo cachorro, mas que o bairro não poderia ser palco de um incidente. Sugeriram que o idoso evitasse expor o caramelo a situações de grande movimento e, de preferência, não o levasse ao evento. O idoso ouviu tudo em silêncio. Quando terminaram, ele agradeceu a preocupação e explicou, com calma, que o cachorro vinha evoluindo mais rápido do que esperavam. Ressaltou que os voluntários estavam acompanhando de perto e que ele jamais colocaria alguém em risco. Mas seus argumentos não convenceram o grupo, que saiu murmurando palavras de desaprovação. O caramelo, que observava tudo atentamente, percebeu a tensão. Aproximou-se do idoso e encostou a cabeça em sua perna, buscando segurança. O idoso acariciou levemente sua orelha, como se respondesse silenciosamente que tudo ficaria bem. A caminhada do dia seguiu para a praça da igreja, onde o idoso costumava se reunir com alguns conhecidos para conversar sobre o cotidiano. Ali, o clima era completamente diferente. Várias pessoas torciam pelo sucesso do caramelo e acreditavam que ele poderia ser um exemplo para outros animais resgatados. Uma senhora que vendia flores havia inclusivamente preparado pequenos arranjos para decorar a área onde os voluntários realizariam o evento. A presença do caramelo, no entanto, continuava provocando reações variadas. Enquanto alguns o chamavam com voz doce, outros atravessavam a rua ao vê-lo. O cachorro respondia a isso com a cautela que lhe era natural. Cheirava o ar, movimentava as orelhas em todas as direções e sempre olhava para o idoso antes de tomar qualquer decisão. No fim daquela tarde, quando o idoso se sentou no banco da praça para descansar, o caramelo deitou aos seus pés. Essa imagem, tão simples e tão poderosa, atraiu a atenção de vários moradores.
Alguns comentaram que jamais imaginariam aquele cachorro descansando tranquilamente em um lugar tão movimentado. Outros ainda guardavam dúvidas, dizendo que aquilo podia ser apenas um momento passageiro. É curioso como uma comunidade pode se dividir tão profundamente por algo tão pequeno quanto um cachorro que só queria um lugar seguro. O idoso, com sua calma característica, percebia essa divisão, mas mantinha firme sua convicção de que o Caramelo estava mudando. Não apenas o cão, mas também a forma como ele era visto. A preparação para o evento seguia intensa. Os voluntários organizaram grupos para cuidar da decoração, das barracas informativas e até de uma pequena área onde as pessoas poderiam conhecer alguns dos cães que estavam prontos para adoção. Eles acreditavam que o Caramelo seria a estrela da apresentação de reabilitação, mostrando ao bairro que paciência e carinho podiam transformar até mesmo os animais mais difíceis. Mas nem tudo estava encaminhado. Uma nova reviravolta começou a se formar quando uma inspeção municipal foi anunciada para o canil comunitário. A notícia caiu como uma bomba entre os voluntários. Se a inspeção encontrasse falhas graves, havia o risco de o canil ser fechado temporariamente. Isso significaria que todos os animais precisariam ser realocados rapidamente, algo que nenhum deles queria enfrentar. A comunidade recebeu a notícia com inquietação. Alguns moradores contrários ao canil viram nisso uma oportunidade para reforçar suas queixas. Já aqueles que defendiam o abrigo começaram a se mobilizar, oferecendo ajuda para arrumar o espaço antes da inspeção. O idoso foi um dos primeiros a oferecer apoio. Mesmo com sua idade avançada, insistiu em ajudar na limpeza do pátio e na organização das baías. O Caramelo o acompanhou, observando sempre com atenção. Durante esse processo, ficou claro que o Caramelo estava mudando não apenas na forma como interagia com as pessoas, mas também na maneira como reagia a ambientes diferentes. Ele caminhava pelo canil com cautela, mas sem entrar em pânico. Os voluntários que antes temiam sua presença agora viam nele um símbolo de esperança. Cada gesto, cada suspiro mais tranquilo, parecia dizer que havia ali um animal disposto a deixar o passado para trás. Porém, o bairro continuava um campo minado emocionalmente. Alguns moradores começaram a espalhar que o Caramelo representava risco e que sua presença no evento poderia atrapalhar a inspeção. Outros, especialmente mulheres mais velhas e cuidadosas, diziam que aquilo era exagero e que o cão merecia uma chance real. Essa divisão só aumentava o peso sobre o idoso, que carregava não apenas sua própria expectativa, mas também a de quem acreditava que sua relação com o Caramelo era prova viva de que mudanças profundas eram possíveis. Certo dia, ao final de uma tarde quente, uma confusão quase colocou tudo a perder. Um cachorro do bairro, conhecido por ser territorialista, se aproximou agressivamente do Caramelo. O idoso mal teve tempo de reagir. O Caramelo ficou rígido, pronto para se defender. O outro cachorro rosnava alto, atraindo a atenção de quem estava por perto. A tensão cresceu como uma chama rápida. As pessoas se aproximavam, temendo que uma briga começasse ali mesmo. Algumas mulheres gritavam para que os animais fossem separados. Outras observavam com as mãos no rosto, temendo o pior. Mas algo surpreendente aconteceu. O Caramelo, em vez de avançar, olhou para o idoso. Foi um olhar carregado de dúvida, vulnerabilidade e pedido de orientação. O idoso se aproximou devagar e colocou uma mão firme, porém tranquila, sobre o pescoço do Caramelo. Ele sussurrou algo que apenas o cachorro podia ouvir. O Caramelo desviou o olhar do outro animal e abaixou a cabeça, cedendo ao comando. O gesto silencioso comoveu imediatamente os presentes. O outro cachorro, percebendo que não havia ameaça, recuou. A tensão se dissolveu tão rápido quanto surgiu. Esse episódio percorreu o bairro inteiro em poucas horas. Muitos se emocionaram ao saber que o Caramelo havia escolhido confiar no idoso naquele momento. Para alguns, isso foi prova suficiente de que o cachorro estava pronto para o evento. Para outros, significou apenas que o idoso tinha sorte. Ainda assim, aquela cena selou algo importante. A partir daquele dia, o Caramelo passou a enfrentar menos resistência nas ruas. Pessoas que nunca haviam se aproximado começaram a cumprimentá-lo de longe. Algumas crianças, com permissão do idoso, passaram a jogar pequenos pedaços de fruta para ele, sempre com cuidado. O Caramelo respondia a isso com calma e até com certa curiosidade. A proximidade do evento fazia o bairro vibrar e, ao mesmo tempo, se dividir. A expectativa crescia não apenas entre os voluntários, mas também nas rodas de conversa dos moradores.
Alguns diziam que aquele evento mostraria a todos que transformação era possível. Outros afirmavam que o risco era grande demais. E foi nesse ambiente de tensão e esperança que o idoso percebeu algo novo no comportamento do caramelo. Ele já não se escondia tanto. Já caminhava com mais firmeza. Já buscava o olhar do idoso não apenas por medo, mas também por cumplicidade. Mas havia algo mais profundo ali. O caramelo começava a questionar sua própria identidade. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse imaginando um futuro diferente do que conhecera até então. Essa transformação interna era visível nos gestos, nos silêncios, no modo como ele observava cada novo estímulo. A preparação para o evento se intensificava, e o bairro vivia em suspenso. A cada dia, uma nova conversa, uma nova opinião, um novo receio surgia. O caramelo e o idoso caminhavam no centro de tudo isso, carregando no vínculo que os unia a esperança de um recomeço verdadeiro. O dia do evento amanheceu com uma luz diferente, quase dourada, que se infiltrava pelas janelas e iluminava as casas antigas do bairro como se anunciasse algo grandioso. O caramelo acordou antes do idoso e se manteve sentado diante da porta, atento, respirando o ar fresco da manhã que trazia cheiro de pão recém-assado e de esperanças misturadas com inquietações. Havia algo novo no comportamento dele. Não era exatamente medo, mas uma espécie de alerta silencioso, como se soubesse que aquele dia exigiria mais coragem do que qualquer outro. O idoso levantou-se lentamente e, ao vê-lo ali, ofereceu um sorriso suave, desses que dizem mais do que palavras. Ele preparou o café como de costume, e o aroma tomou conta da casa. Colocou a tigela de ração no chão e observou o caramelo comer sem pressa, mas com a postura rígida de quem espera que algo inesperado possa acontecer a qualquer momento. A rua estava movimentada desde cedo. Os voluntários do canil já organizavam a praça para o evento que pretendia unir a comunidade em torno da causa animal. Barracas coloridas eram montadas ao redor da fonte central, decoradas com fitas feitas por crianças da escola do bairro. Havia mesas com panfletos sobre adoção responsável, outras com brinquedos para cães e gatos, e até uma pequena área onde os moradores poderiam interagir com animais sociáveis, supervisionados pelos voluntários. O evento trazia consigo a promessa de aproximar o bairro, mas também carregava o peso das discussões e desconfianças que surgiram nos últimos meses. Muitas pessoas estavam ansiosas para ver o caramelo, algumas torcendo por ele e outras esperando por uma falha que justificasse suas críticas. O canil passava por inspeção e o sucesso daquela manhã poderia significar segurança e estabilidade para todos os animais sob seus cuidados. O idoso vestiu uma camisa simples, mas bem passada, e amarrou no caramelo uma coleira nova, presente de uma das voluntárias que sempre acreditara na transformação do cachorro. O acessório era resistente e ao mesmo tempo confortável, com um tom discreto de verde musgo que combinava com os olhos atentos do caramelo. Ao colocá-la, o idoso fez um carinho em sua cabeça e disse baixinho que tudo daria certo. A caminhada até a praça foi lenta e cheia de pequenos desafios. Pessoas se aproximavam, algumas com gentileza, outras com olhar desconfiado. O caramelo mantinha a postura firme, mas o corpo denunciava tensão. A cada distração, ele olhava para o idoso, buscando segurança. A cada olhar que recebia, sua cauda se movia apenas um pouco, tímida, indecisa, mas viva. Quando chegaram à praça, um silêncio curioso se espalhou por alguns segundos. Era como se todos aguardassem para ver qual seria a reação do caramelo diante daquele ambiente tão cheio de estímulos. Havia música leve tocando ao fundo, crianças correndo, o cheiro de pipoca e pastel se misturando no ar e vozes ecoando de todos os lados. O caramelo sentiu tudo de uma vez. Suas orelhas se movimentaram rapidamente, captando sons múltiplos. O idoso percebeu e se agachou ao lado dele, repetindo o gesto que havia se tornado simbólico entre os dois. A mão próxima ao chão, calma, firme, que convidava o cachorro a respirar fundo e seguir adiante. O caramelo aceitou o comando silencioso e deu o primeiro passo dentro da praça. As pessoas ao redor observaram com surpresa. Algumas mulheres mais velhas sorriram e comentaram que jamais imaginariam ver aquele cachorro entrar ali com tanta coragem. Outras continuaram desconfiadas, mas agora havia menos acusações e mais curiosidade. Os voluntários se aproximaram e deram boas-vindas ao idoso. Um deles se abaixou lentamente e mostrou um brinquedo de borracha, oferecendo ao caramelo, que cheirou e depois se afastou um pouco, sem rosnar. Isso foi comemorado discretamente entre os responsáveis do evento. A primeira atividade do dia seria uma apresentação simples sobre os avanços de alguns cães do canil.
O caramelo havia sido incluído nessa categoria, mas sem a obrigação de interagir com ninguém. O objetivo era apenas mostrar que ele já conseguia permanecer em ambientes movimentados sem entrar em descontrole. Para muitos, isso seria prova suficiente de que o idoso estava fazendo um trabalho admirável. O idoso conduziu o caramelo até a área destinada às apresentações. O cachorro caminhava firme, mas seus olhos varriam o ambiente sem parar. Ao chegarem ao local, uma pequena plateia se formou. Entre ela, estavam aqueles que torciam pelo sucesso do duo e também aqueles que acreditavam que aquilo era arriscado. O ar parecia denso, carregado de expectativa. Os voluntários começaram falando sobre o processo de reabilitação dos animais. Explicaram que muitos cachorros chegavam ao canil com medo, insegurança e comportamentos de defesa extrema. Afirmaram que a paciência, o carinho e o respeito ao tempo de cada animal eram fundamentais. Quando citaram o caramelo, as pessoas inclinaram o corpo para frente, como se quisessem enxergar cada detalhe. O idoso caminhou com ele até o centro da área. O caramelo permaneceu ao seu lado, atento, respirando rápido, mas firme. Era possível perceber a tensão em seus músculos, mas também era visível o esforço para se manter controlado. O idoso colocou a mão sobre sua cabeça e falou poucas palavras, suaves, quase inaudíveis. O cachorro relaxou apenas. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Um pouco, o suficiente para transmitir ao público que estava disposto a tentar. A plateia reagiu de maneira emocionada ao ver o idoso se curvar com dificuldade, oferecendo apoio ao cachorro. Algumas mulheres enxugaram discretamente os olhos. Havia uma sensibilidade ali que tocava quem observava. Era como assistir a um reencontro entre dois mundos que, aparentemente, nunca deveriam ter se cruzado. Mas uma reviravolta inesperada estava prestes a acontecer. No meio da apresentação, um vendedor ambulante apareceu carregando uma caixa de fogos de artifício pequenos, usados frequentemente em festas da região. Ele não fazia parte do evento e decidiu testar rapidamente um dos estalinhos para chamar atenção e atrair vendas. O som estourou de forma seca e repentina. O caramelo, apanhado de surpresa, recuou imediatamente. Seus pelos se eriçaram, o corpo ficou rígido, e ele começou a puxar a coleira com força. A praça inteira ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Algumas pessoas deram passos para trás, outras prenderam a respiração, temendo que tudo voltasse ao início de sua história. O idoso, porém, reagiu com uma calma que surpreenderia até mesmo quem já o conhecia bem. Ele se aproximou lentamente do caramelo e repetiu o mesmo gesto de segurança. A mão baixa, firme, oferecendo um ponto de referência. O cachorro respirava rápido, mas seus olhos procuraram o idoso, como sempre faziam quando precisava de orientação. O idoso falou com ele, tão baixo que ninguém ouviu, mas o efeito daquelas palavras silenciosas era visível. O caramelo começou a diminuir a tensão. O corpo, antes pronto para a fuga, aos poucos retornou à posição de alerta controlado. Demorou vários segundos até que ele conseguisse se sentar, mas quando fez, a praça explodiu em aplausos. Não aplausos festivos, mas emocionados, quase reverentes. Aquele momento foi decisivo. Pessoas antes contrárias à permanência do caramelo no bairro começaram a reconsiderar suas opiniões. O idoso recebeu cumprimentos sinceros, elogios discretos, e o caramelo ganhou olhares de admiração. Até mesmo algumas crianças, antes mantidas afastadas pelos pais, pediram para chegar um pouco mais perto, sempre com cuidado. Mas nem tudo havia sido resolvido. A inspeção do canil ainda ocorreria naquele mesmo dia, e o desempenho do caramelo no evento poderia influenciar a forma como os fiscais viriam o trabalho dos voluntários. Uma das voluntárias, muito dedicada, se aproximou do idoso e explicou que a presença dele e do caramelo seria fundamental para mostrar que o canil realmente fazia diferença no bairro. O idoso aceitou participar, mesmo sabendo que o ambiente do canil poderia despertar lembranças ruins no caramelo. Ele caminhou ao lado do cachorro até a entrada do abrigo, onde os fiscais já analisavam documentos, conversavam com voluntários e observavam cada detalhe das instalações. A entrada no canil foi um teste emocional. O caramelo hesitou ao cruzar o portão. Seus passos ficaram curtos, e ele ergueu a cabeça, farejando o ar como se procurasse algum sinal do passado. O idoso colocou a mão próxima ao peito,
um gesto que já se tornará símbolo do vínculo entre eles. O Caramelo olhou, respirou fundo e entrou. Dentro do abrigo, os fiscais observaram atentamente. Viram o Caramelo caminhar ao lado do idoso, manter postura firme, não se desesperar, não tentar fugir. Isso chamou a atenção deles. Um dos fiscais comentou que aquele cachorro em específico mostrava claramente o impacto positivo da reabilitação. Os voluntários sorriram discretamente, como quem segura a emoção no limite. No pátio dos fundos, estava montada uma pequena área para demonstrações adicionais. O idoso e o Caramelo foram convidados para participar de uma última apresentação informal. Era apenas para mostrar ao fiscal que o cão conseguia obedecer comandos básicos de convivência. O idoso hesitou por um instante. Ele não havia ensinado comandos formais ao Caramelo, apenas signos de convivência baseados no respeito mútuo. Mesmo assim, ele aceitou. O idoso caminhou com o Caramelo até o centro do pátio. Os fiscais observavam em silêncio. Os voluntários torciam. Algumas pessoas, que haviam seguido o idoso até lá, se aglomeravam discretamente para assistir. O idoso se agachou, tocou a mão no chão, e o Caramelo, entendendo aquele gesto familiar, sentou-se. O fiscal anotou algo no bloco. O idoso fez outro gesto simples, levantando a mão com a palma voltada para baixo. O Caramelo se levantou, sem pressa, mas com postura firme. Mais anotações no bloco. Em seguida, o idoso deu um passo para trás e apenas olhou para o cachorro. O Caramelo hesitou. Parecia que havia um conflito dentro dele. O passado dizia para fugir. O presente dizia para confiar. O idoso não fez pressão. Apenas manteve o olhar. Depois de alguns segundos decisivos, o Caramelo deu um passo à frente, aproximando-se calmamente dele. Quando fez, a praça inteira, que observava a distância, suspirou em uníssono. O fiscal fechou o bloco de anotações, conversou brevemente com os voluntários e informou que o canil poderia permanecer funcionando normalmente. Aquela decisão trouxe uma onda de alívio que percorreu o abrigo como um vento leve. Alguns voluntários choraram. Outros abraçaram o idoso. O Caramelo, sem entender o impacto de sua atitude, apenas se sentou ao lado dele, tranquilo, como se tivesse cumprido uma missão silenciosa. Essa vitória, porém, teve um custo emocional. O Caramelo estava exausto. Seu corpo tremia levemente, não de medo, mas de cansaço. O idoso percebeu e se apressou em levá-lo para casa. Caminhou devagar, permitindo que o cachorro acompanhasse no próprio ritmo. Ao chegarem, o idoso encheu a tigela de água e puxou uma almofada macia para que o Caramelo pudesse descansar. O cachorro se deitou e, pela primeira vez desde que havia chegado ali, dormiu profundamente, sem sobressaltos, como quem finalmente encontrava descanso interno. Do lado de fora, o bairro estava diferente. As pessoas falavam sobre o evento com brilho nos olhos. A história do Caramelo passava de boca em boca, e cada relato carregava mais esperança do que desconfiança. Pela primeira vez, o bairro parecia unido em torno dele e do idoso. Aquele dia marcou uma virada emocional, não apenas para o cachorro e para o idoso, mas para todos que acompanharam a jornada. A batalha contra o medo estava longe de terminar, mas algo fundamental havia mudado. O Caramelo agora não era apenas o cão feroz que fugira do canil. Ele se tornará símbolo de superação, coragem e confiança. E isso era apenas o começo. A semana seguinte ao evento começou com uma calmaria quase milagrosa. O bairro respirava uma espécie de alívio coletivo, como se o simples fato de o Caramelo ter se comportado exemplarmente no evento tivesse dissolvido meses de desconfiança. As ruas, que antes eram palco de olhares apreensivos e sussurros cautelosos, agora recebiam cumprimentos discretos e alguns elogios abertos para o idoso e seu companheiro canino. Mesmo assim, havia pequenas faíscas de tensão que surgiam de vez em quando, lembrando a todos que a mudança real requer paciência e continuidade. O idoso mantinha a rotina habitual, mas com uma diferença clara. Ele começava a perceber que o Caramelo agora estava mais confiante em ambientes públicos. As caminhadas matinais, antes cheias de hesitações e paradas abruptas, se tornaram mais fluídas. O cachorro observava tudo com atenção, mas sem o alerta exagerado que marcava os primeiros meses de convivência. Ele se permitia olhar para os lados, cheirar novos lugares e até interagir discretamente com pessoas conhecidas do bairro. Um dos primeiros desafios da semana apareceu quando um grupo de crianças passou correndo ao lado do Caramelo, gritando e batendo palmas. O instinto de alerta do cachorro reagiu imediatamente.
Seus pelos se eriçaram, os olhos se arregalaram e ele recuou alguns passos. O idoso, percebendo o risco, estendeu a mão, como fazia sempre, e falou palavras suaves, oferecendo ponto de referência seguro que já havia salvado tantas situações antes. O caramelo respirou fundo, olhou para ele e, com dificuldade, controlou-se. Esse pequeno triunfo silencioso emocionou o idoso. Ele sabia que cada conquista exigia esforço e que aquela vitória, embora mínima, era essencial. No terceiro dia, os voluntários do canil organizaram uma nova atividade para os animais, desta vez focada em socialização com pessoas que ainda não conheciam o caramelo. O idoso decidiu participar, levando-o ao local mais cedo para que pudesse se acostumar com o ambiente. O cachorro farejou cada canto, os objetos, os brinquedos espalhados, e demonstrou sinais claros de curiosidade. No entanto, quando outra cadela do canil entrou na área, uma leve tensão surgiu. Ela se aproximava de forma amistosa, mas seu comportamento inesperado fez o caramelo recuar. O idoso interveio com calma, posicionando o corpo entre os dois, e orientando o caramelo com gestos e palavras tranquilas. Ele finalmente aceitou a presença da cadela, aproximando-se lentamente e mostrando que confiava no idoso para mediar a situação. Uma reviravolta pequena, mas significativa, aconteceu quando uma vizinha que antes duvidava do comportamento do cachorro se aproximou. Ela trouxe biscoitos caseiros para cães, desejando oferecer uma chance de reconciliação. O caramelo cheirou, recuou, olhou para o idoso, e depois aceitou o presente. O gesto simbólico marcou o início de uma aproximação gradual com pessoas que antes hesitavam em interagir com ele. A vizinha sorriu, emocionada, e comentou como era gratificante ver o quanto ele estava mudando. Durante a semana, o idoso enfrentou obstáculos pessoais. Ele precisava administrar o carinho e a atenção que o caramelo exigia, mas também cuidar de suas próprias necessidades. Algumas vezes, ao ver o cachorro dormir profundamente, sentiu uma pontada de preocupação sobre o que aconteceria se ele se afastasse, ainda que por alguns minutos. Esse conflito interno lembrava-o de que, apesar do progresso, cada passo dependia de dedicação contínua. O caramelo, por sua vez, demonstrava vulnerabilidade. Sua confiança em crescimento era intercalada por momentos de hesitação, principalmente em situações novas ou inesperadas. Uma reviravolta média surgiu quando o idoso recebeu a notícia de que um grupo de voluntários de outro bairro gostaria de conhecer o trabalho que vinha sendo feito ali. Eles planejavam visitar o canil e acompanhar a rotina do caramelo e dos demais animais. O idoso ficou apreensivo, imaginando como o cachorro reagiria à presença de pessoas desconhecidas. Para se preparar, decidiu treinar a aproximação gradual. Começou com visitas curtas, introduzindo o caramelo a uma pessoa de cada vez, sempre com reforço positivo e segurança. O processo exigiu paciência e resistência emocional. O cachorro, inicialmente desconfiado, aos poucos começou a relaxar e aceitar novas interações, demonstrando que cada desafio superado consolidava sua confiança. No quinto dia, durante uma caminhada pelo bairro, uma situação inesperada testou novamente os limites do caramelo. Um carro acelerou próximo a eles, assustando não apenas o cachorro, mas também algumas pessoas que observavam de suas janelas. O caramelo deu um salto de susto, puxando a coleira, mas o idoso manteve a calma, usando sua voz firme e tranquila. Ele guiou o cachorro para a calçada, acalmando com gestos conhecidos. Aquela situação reforçou a importância da presença do idoso como âncora emocional, mostrando ao cachorro que ele não precisava reagir impulsivamente. No sexto dia, o bairro começou a se preparar para a chegada de um pequeno grupo de crianças da escola local, que participariam de atividades educativas com os animais. O objetivo era ensinar sobre cuidado, empatia e responsabilidade. O idoso e o caramelo foram convidados para conduzir uma das sessões. O cachorro observava as crianças com atenção, demonstrando curiosidade, mas mantendo uma postura calma. Algumas crianças se aproximaram, oferecendo pequenas guloseimas, enquanto outras observavam de longe. O idoso guiou a interação, reforçando comportamentos positivos do caramelo. Cada aproximação bem-sucedida era celebrada com olhares de orgulho entre os voluntários. Uma reviravolta média aconteceu quando um dos fiscais da inspeção anterior decidiu retornar para verificar o progresso contínuo do canil. A presença dele despertou ansiedade tanto no idoso quanto no cachorro. O idoso sabia que qualquer comportamento inesperado do caramelo poderia ser interpretado como regressão. Para se preparar, reforçou rotinas de socialização e reforço positivo,
trabalhando diariamente com o cachorro em situações simuladas de estresse. Quando o fiscal chegou, o Caramelo surpreendeu a todos com sua calma e confiança. Essa conquista trouxe não apenas a aprovação do fiscal, mas também a confirmação de que os métodos adotados estavam realmente funcionando. Durante o mesmo período, o idoso percebeu que o Caramelo estava desenvolvendo uma sensibilidade especial com as pessoas mais vulneráveis. Ele se aproximava de crianças com medo, idosos com dificuldade de locomoção e pessoas ansiosas, sempre mantendo postura calma e confiável. Essa habilidade afetou diretamente a percepção da comunidade sobre ele, transformando o cachorro em símbolo de paciência, cuidado e superação. No 8º dia, uma reviravolta pequena surgiu quando uma cadela nova chegou ao canil, trazendo lembranças de traumas antigos do Caramelo. Ele observou a entrada com cautela, hesitou e recuou. O idoso interveio, oferecendo segurança e encorajamento. Gradualmente, o Caramelo aceitou a presença da nova colega, cheirando-a sem hostilidade e permitindo que ela se aproximasse. Esse momento mostrou mais uma vez como a paciência e a presença constante do idoso eram fundamentais para consolidar o progresso do cachorro. Durante essa semana, pequenas vitórias se somaram. O Caramelo começou a andar sem puxar a coleira, a interagir com vizinhos, a permanecer tranquilo em ambientes movimentados e a aceitar comandos simples do idoso. Cada conquista tinha seu custo: cansaço físico, tensão emocional e esforço concentrado. Mas a recompensa era evidente. A confiança do cachorro se consolidava e a relação entre ele e o idoso se fortalecia a cada dia. Uma reviravolta média ocorreu quando o bairro recebeu a notícia de um próximo festival cultural, que traria música, dança e gastronomia típica. Os voluntários decidiram que seria uma oportunidade de mostrar ao público mais amplo o trabalho realizado com os animais do canil. O idoso, consciente do desafio, começou a preparar o Caramelo para lidar com multidões, sons intensos e movimentos rápidos. As práticas incluíram caminhadas simuladas, exposição a barulhos reproduzidos e aproximação gradual de diferentes pessoas. Cada sessão era uma prova de paciência e confiança. No 10º dia da semana, o idoso percebeu uma mudança significativa no comportamento do Caramelo. Ele não apenas seguia comandos e demonstrava autocontrole, mas também parecia mais interessado em explorar o ambiente de forma segura, interagir com pessoas e buscar momentos de afeto. O vínculo entre eles estava mais forte do que nunca. O cachorro havia se tornado não apenas confiável, mas também uma presença inspiradora para toda a comunidade. No final da semana, o idoso e o Caramelo voltaram para casa exaustos, mas com a sensação de dever cumprido. Cada pequeno passo dado durante os dias de treinamento, socialização e exposição pública havia contribuído para consolidar uma confiança mútua. O bairro, que antes era cenário de tensão e desconfiança, começava a se abrir para o cachorro e seu cuidador, vislumbrando possibilidades de convivência harmoniosa e aprendizado coletivo. Naquela noite, o Caramelo deitou-se próximo ao idoso, respirando profundamente. O idoso acariciou sua cabeça, sentindo cada músculo relaxar. A semana havia sido repleta de desafios, reviravoltas e pequenas conquistas, mas o sentimento de realização era inegável. Ele sabia que aquele era apenas mais um capítulo na trajetória de superação do cachorro, e que muitos outros desafios ainda surgiriam. No entanto, naquele momento, havia certeza de que o progresso era real, visível e, acima de tudo, duradouro. O Festival Cultural do bairro chegou em uma manhã de céu limpo e ensolarado. As ruas estavam decoradas com bandeirolas coloridas e barracas exibiam artesanatos típicos, comidas locais e brinquedos para crianças. O aroma do pão de queijo fresco misturava-se com o cheiro de frutas tropicais, criando uma sensação acolhedora que preenchia cada canto do espaço. Para o idoso e o Caramelo, aquele dia representava um grande teste. Era a oportunidade de mostrar ao público em geral, e não apenas aos moradores próximos, o progresso do cachorro e o trabalho que vinha sendo realizado no canil. O Caramelo acordou cedo, como de costume, com os pelos ligeiramente eriçados pela ansiedade. Ele sentou-se diante da porta, observando o idoso que preparava comida e ajustava a coleira do cão. O idoso sentiu o peso da responsabilidade, mas também a alegria de ver a determinação do cachorro. A cada gesto, a cada olhar trocado, eles reforçavam a confiança mútua. Chegando ao festival, o ambiente era repleto de estímulos. Crianças corriam entre as barracas, vendedores anunciavam produtos com vozes altas, músicos tocavam instrumentos de percussão e corda, e grupos de dança ensaiavam movimentos com passos rápidos e precisos. Para qualquer cachorro,
especialmente um que havia passado por momentos de trauma e desconfiança, o cenário poderia ser opressor. Mas o caramelo manteve uma postura firme. Seus olhos captavam cada detalhe, seu nariz farejava cada cheiro novo, e seus ouvidos se moviam para acompanhar sons inesperados. A primeira reviravolta pequena do dia aconteceu quando um balão escapou da mão de uma criança e estourou perto deles. O som repentino fez o caramelo recuar, mas o idoso colocou-se à frente, falando calmamente e oferecendo um ponto de referência seguro. O cachorro respirou fundo e se recompôs. Esse instante demonstrou que, mesmo com estímulos inesperados, ele estava aprendendo a controlar seus impulsos, confiando no idoso para guiá-lo. Os voluntários do canil haviam preparado uma demonstração especial. Eles queriam mostrar como a socialização e o treinamento contínuo poderiam transformar a vida dos cães. O caramelo seria a peça central da apresentação. Ao ser conduzido para o palco improvisado, ele mostrou inicialmente sinais de alerta, farejando o ar, observando cada movimento da plateia. O idoso manteve-se próximo, repetindo gestos de encorajamento e reforçando a segurança. O cachorro sentou-se, levantou-se sob comando e interagiu com crianças que se aproximavam cuidadosamente, mostrando confiança crescente. Uma reviravolta média ocorreu quando um grupo de turistas estrangeiros entrou na praça. Eles estavam curiosos e trouxeram consigo câmeras que produziam sons de clique constantes. O barulho inesperado poderia ter causado pânico no cachorro, mas o idoso guiou o caramelo de forma gradual, permitindo que se acostumasse com os ruídos antes de aproximar-se dos turistas. O cachorro cheirou os equipamentos, examinou os visitantes e, finalmente, permitiu que uma das crianças estrangeiras se abaixasse para acariciá-lo. O efeito foi imediato, aplausos e olhares admirados da plateia. Durante a apresentação, o idoso aproveitou para incluir elementos culturais específicos do bairro. Ele mostrou como os cães podiam interagir com pequenos instrumentos de percussão sem se assustar, imitando sons da música tradicional local. O caramelo inicialmente hesitou, mas ao observar o idoso tocar suavemente os tambores e tocar os guizos, começou a explorar os instrumentos com cuidado, deixando-se guiar pelos sons e gestos do idoso. Esse momento encantou a todos, reforçando a conexão entre o cachorro, o idoso e a cultura da comunidade. Uma reviravolta grande aconteceu quando, no meio da apresentação, um cachorro desconhecido entrou na praça e começou a correr entre as pessoas. O barulho, o movimento rápido e a presença inesperada poderiam ter desencadeado uma reação de fuga ou agressão no caramelo. Mas o idoso manteve a calma, posicionando-se entre ele e o novo cachorro, orientando o caramelo com gestos conhecidos. O cachorro respirou fundo, manteve a postura e, com paciência, ignorou a distração, mostrando um controle impressionante para quem conhecia seu passado. O festival também trouxe a oportunidade para interações emocionais profundas. Uma senhora idosa aproximou-se com uma bengala, sentando-se perto do palco improvisado. O idoso encorajou o caramelo a se aproximar lentamente. O cachorro farejou, sentiu a presença delicada da senhora e, finalmente, apoiou a cabeça em seu colo, transmitindo conforto e empatia. A cena emocionou muitos espectadores, que não conseguiam acreditar na transformação do cachorro. Foi um momento de conexão genuína entre seres diferentes, unidos pelo cuidado e confiança. Durante a tarde, pequenas reviravoltas continuaram a surgir. Um grupo de crianças correu em direção ao palco com entusiasmo exagerado. O barulho e a movimentação rápida poderiam ter desencadeado uma reação instintiva de defesa. O caramelo, entretanto, olhou para o idoso, respirou fundo e manteve a postura. Cada aproximação bem-sucedida era celebrada silenciosamente entre os voluntários e observadores atentos. Uma reviravolta média aconteceu quando um dos fiscais da inspeção do canil decidiu passar pelo festival para observar como os animais se comportavam em ambientes públicos. A presença do fiscal despertou ansiedade, mas o idoso e o caramelo estavam preparados. O cachorro se manteve calmo, interagiu com o público e seguiu os comandos do idoso de forma exemplar. O fiscal anotou observações positivas e elogiou a dedicação do idoso, confirmando que o progresso do cachorro era consistente e sustentável. Enquanto a tarde avançava, o idoso percebeu que o caramelo havia se transformado em um símbolo vivo de confiança e superação. Ele interagia com crianças, adultos, visitantes e turistas sem perder a compostura. Cada gesto, cada olhar, cada passo era fruto de semanas de dedicação e paciência. A presença do cachorro inspirava respeito, ternura e admiração. Uma grande reviravolta ocorreu quando uma forte ventania repentina levantou barracas e espalhou folhetos pelo chão.
O barulho e o movimento inesperado poderiam ter desencadeado medo e fuga. O caramelo, porém, manteve-se próximo ao idoso, respirando fundo e observando a situação com atenção. Ele caminhou calmamente, ajudando a guiar crianças para longe do perigo e demonstrando um comportamento protetor que deixou todos impressionados. O idoso sentiu uma mistura de orgulho e emoção profunda. Durante o festival, houve ainda uma interação especial com o som da música local. O idoso utilizou a percussão para criar uma sequência rítmica que permitia ao caramelo sentir os batimentos e responder com passos precisos e calmos. O cachorro começou a mover as patas, acompanhar o ritmo e interagir com as crianças que estavam próximas. A plateia se emocionou ao ver um cão que antes era considerado feroz se transformar em um ser capaz de transmitir alegria e confiança. O dia terminou com o público se dispersando lentamente, levando consigo a lembrança de um evento único. O caramelo estava exausto, mas satisfeito. Ele caminhou de volta para casa com o idoso, observando o bairro que agora parecia acolhedor e cheio de possibilidades. Cada passo era silencioso, mas carregado de significado. O vínculo entre eles se fortalecia a cada desafio enfrentado, e a comunidade reconhecia a coragem e a paciência do cachorro. No caminho, o idoso refletiu sobre como pequenas vitórias se somam para criar grandes mudanças. Ele sabia que ainda haveria obstáculos, momentos de medo e situações inesperadas, mas também estava certo de que, com paciência e amor, seria possível enfrentar qualquer desafio. O caramelo, por sua vez, adormecia próximo a ele, respirando profundamente, tranquilo, seguro e confiante. Ao chegar em casa, o idoso preparou a tigela de água e a cama macia para o cachorro. Ele observou o sono profundo do animal, sentindo uma onda de gratidão e emoção. Cada esforço, cada treino, cada momento de paciência havia levado aquele dia de triunfo silencioso. O caramelo não era mais apenas o cão do canil ou o animal com comportamento difícil. Ele havia se transformado em um exemplo vivo de coragem, confiança e superação, pronto para enfrentar novos desafios com o idoso ao seu lado. O dia amanheceu com nuvens carregadas e um ar fresco que prometia uma mudança de clima. O idoso e o caramelo estavam preparados para uma rotina diferente. Uma feira de adoção itinerante seria realizada em um parque próximo, reunindo cães de várias regiões e voluntários interessados em observar os métodos de socialização utilizados. Para o caramelo, isso significava enfrentar um ambiente novo, cheio de estímulos visuais, olfativos e auditivos, muito mais intenso do que qualquer experiência anterior. Ao chegar ao parque, o cachorro observou as tendas, os outros cães e os visitantes com cautela. Seus olhos se moviam rapidamente de um ponto a outro, farejando o ar e registrando cada detalhe. O idoso manteve-se próximo, oferecendo segurança através de gestos e palavras tranquilas. Ele sabia que o caramelo podia interpretar cada movimento de forma exagerada se sentisse insegurança. A primeira tarefa do dia era simples: andar pelo espaço mantendo-se calmo, sem se deixar distrair pelos estímulos. Uma pequena reviravolta aconteceu logo que um grupo de crianças correu em direção à barraca de alimentos. O barulho inesperado e os movimentos rápidos poderiam ter despertado o instinto de alerta do caramelo. Ele parou, os pelos se eriçaram e a respiração acelerou. O idoso posicionou-se ao lado, mantendo contato visual constante e reforçando a segurança com palavras suaves. O cachorro respirou fundo, relaxou e seguiu adiante. Esse pequeno gesto marcou mais uma conquista silenciosa, reforçando a confiança mútua entre os dois. Enquanto caminhavam pelo parque, um voluntário sugeriu que o caramelo participasse de uma sessão de interação com crianças que nunca haviam visto um cão tão calmo e educado. O idoso aceitou, mas sabia que não seria fácil. A primeira aproximação foi cautelosa. Ele pediu que as crianças se sentassem no chão, oferecendo pequenos petiscos para o cachorro, permitindo que ele se aproximasse no seu próprio ritmo. Uma reviravolta média ocorreu quando uma criança estendeu a mão com um biscoito, mas o caramelo recuou. O idoso incentivou, mostrando que não havia perigo, e finalmente o cachorro aceitou o gesto, aproximando-se lentamente e interagindo de forma controlada. O sorriso no rosto da criança trouxe emoção e reforçou o esforço do idoso. Ao longo da manhã, outras reviravoltas médias surgiram. Um cachorro desconhecido começou a latir intensamente próximo à área de interação, chamando a atenção do caramelo. A presença inesperada poderia ter causado uma reação de medo ou agressividade. O idoso guiou o cachorro com calma, oferecendo comandos familiares e reforço positivo. O caramelo observou, respirou fundo e manteve a postura, mostrando domínio sobre seus impulsos.
Essa situação fortaleceu a percepção de que a paciência e a preparação contínua eram essenciais para enfrentar desafios inesperados. Durante o evento, o idoso também aproveitou para incluir elementos culturais do bairro. Ele mostrou aos visitantes como o caramelo respondia a sons de instrumentos típicos, como pandeiros e tambores, explorando o ritmo e a música local. O cachorro inicialmente hesitou, mas ao perceber que o idoso controlava o ambiente, começou a interagir com os sons, movendo-se suavemente e demonstrando confiança. O impacto foi notável, e o público observou com atenção e admiração. Uma grande reviravolta ocorreu quando uma tempestade repentina começou a se formar. Nuvens escuras cobriram o céu rapidamente, e a chuva começou a cair com intensidade. O barulho das gotas batendo nas tendas, o vento que agitava as barracas e o movimento das pessoas tentando se proteger poderiam ter desestabilizado o caramelo. O idoso, no entanto, permaneceu firme, oferecendo abrigo sob uma tenda resistente e mantendo contato constante com o cachorro. Ele acalmou com palavras suaves, massagens nas patas e reforço positivo. O caramelo respirou fundo, aproximou-se do idoso e manteve-se calmo, demonstrando mais uma vez a força do vínculo que os unia. Durante a tempestade, uma reviravolta pequena trouxe surpresa. Um grupo de visitantes trouxe guarda-chuvas e cobertores, oferecendo proteção aos animais e aos voluntários. O caramelo observou o gesto e, por instinto, aproximou-se para receber a proteção, demonstrando gratidão silenciosa. Esse momento simples mostrou que pequenas atitudes humanas podem ter impacto significativo no comportamento dos animais, e a plateia se emocionou com a sensibilidade do cachorro. Ao longo da tarde, a feira começou a se acalmar, mas novos desafios surgiram. Um visitante trouxe um cão de porte grande, aparentemente curioso, que se aproximou do caramelo de forma amistosa, mas rápida demais para o conforto dele. O cachorro recuou, e o idoso interveio imediatamente. Ele criou espaço entre os dois animais, usando comandos e gestos familiares. Uma reviravolta média ocorreu quando o visitante tentou aproximar novamente seu cão. O idoso manteve firmeza e paciência, guiando o caramelo para interagir de forma controlada e segura. O cachorro, após hesitar, cheirou o novo colega de forma calma, aceitando a aproximação sem ansiedade ou agressividade. Durante o evento, o idoso também enfrentou um conflito interno. Ele precisava equilibrar sua dedicação ao cachorro com as interações com os visitantes e a organização do evento. Às vezes, sentia que não poderia atender a todos, mas reconhecia que o bem-estar do caramelo era prioridade. Esse dilema exigiu escolhas constantes e atenção plena, lembrando de que a paciência e o cuidado não podem ser divididos sem perdas. Uma grande reviravolta aconteceu quando um grupo de crianças começou a jogar bolinhas de borracha próximas à área de interação. O caramelo, instintivamente, poderia ter corrido atrás, provocando caos. O idoso, antecipando a situação, posicionou-se entre o cachorro e as crianças, oferecendo comandos claros e gestos de orientação. O cachorro observou, respirou fundo e manteve o controle, apenas observando as bolinhas e aproximando-se com cautela quando o idoso autorizou. Esse momento mostrou o progresso extraordinário do cachorro, que agora conseguia lidar com estímulos que antes seriam impossíveis de controlar. Enquanto a tarde avançava, o idoso aproveitou para reforçar momentos de conexão emocional com o caramelo. Ele acariciava sua cabeça, falava palavras suaves e recompensava cada comportamento positivo. O cachorro, por sua vez, buscava proximidade, demonstrando confiança, respeito e afeição. A interação com os visitantes, crianças e outros animais reforçava não apenas a socialização, mas também a sensação de pertencimento e segurança do cachorro. Uma pequena reviravolta aconteceu quando uma criança tímida se aproximou, estendendo a mão com medo. O caramelo observou, hesitou, olhou para o idoso e finalmente aceitou a interação de forma calma e delicada. A emoção da criança era visível, e o idoso sentiu uma pontada de orgulho silencioso. Esse tipo de situação lembrava que o progresso do cachorro não era apenas técnico, mas também emocional, e tinha impacto direto nas pessoas ao redor. Durante o final do evento, uma grande reviravolta consolidou todo o esforço do idoso e do cachorro. Um jornalista local aproximou-se, interessado em registrar a história do caramelo. Ele filmou interações, capturou momentos de ternura e perguntou ao idoso sobre os métodos de treinamento e socialização. A presença da mídia poderia ser estressante para o cachorro, mas o idoso manteve a calma e ofereceu segurança. O cachorro permaneceu tranquilo, permitindo que as filmagens fossem feitas sem sinais de estresse. A história seria compartilhada com a comunidade maior,
mostrando a transformação incrível do animal. Ao final do dia, a chuva cessou e o sol começou a surgir timidamente. O parque estava úmido, mas limpo, e o ar carregava cheiro de terra molhada e flores que desabrochavam após a tempestade. O idoso e o caramelo caminharam lentamente de volta para casa, observando o bairro que agora parecia mais acolhedor e familiar. Cada passo do cachorro era carregado de segurança e confiança, fruto de meses de dedicação, paciência e amor. Durante a caminhada, o idoso refletiu sobre a jornada até aquele momento. Cada reviravolta enfrentada, cada obstáculo superado, cada conquista silenciosa havia consolidado um cachorro não apenas obediente, mas emocionalmente equilibrado e capaz de transmitir confiança para os outros. O vínculo entre eles estava mais forte do que nunca. O caramelo deitou-se ao lado do idoso quando chegaram em casa, respirando profundamente, exausto, mas satisfeito. O dia do festival e da feira de adoção itinerante havia sido um teste difícil, cheio de desafios inesperados, mas também de conquistas emocionantes. O cachorro não apenas manteve a calma, mas também demonstrou empatia, confiança e segurança para todos ao redor. O idoso sabia que ainda haveria mais desafios e situações inesperadas, mas também tinha certeza de que cada passo dado juntos consolidava um progresso duradouro. O sol da manhã iluminava o bairro com um brilho suave e dourado. O idoso caminhava pela calçada com o caramelo ao seu lado, sentindo a brisa leve que entrava pelas ruas estreitas e arborizadas. As folhas das árvores balançavam suavemente, espalhando sombras dançantes pelo chão. Havia uma sensação de tranquilidade, mas também de expectativa. Um novo vizinho estava se mudando para a casa ao lado, e rumores sobre a chegada de um cachorro grande e barulhento circulavam pelo bairro. Para o caramelo, isso significava enfrentar mais um desafio de socialização. O idoso sabia que deveria preparar o cachorro antes do encontro. Eles passaram a manhã inteira revisando comandos, praticando exercícios de respiração e reforçando a confiança do animal. O caramelo, com os olhos atentos, farejava o ar, percebendo a aproximação de algo novo. Havia curiosidade misturada com cautela, e o idoso percebeu que a paciência seria essencial para evitar reações impulsivas. O novo vizinho chegou com uma caixa de mudanças, trazendo consigo um cachorro imponente, mas amigável. Os dois cães se observaram por alguns segundos, com o caramelo mantendo-se firme, respirando fundo, e evitando movimentos bruscos. Uma pequena reviravolta aconteceu quando o cachorro desconhecido se aproximou rapidamente, abanando o rabo de forma exagerada. O caramelo recuou ligeiramente, mas o idoso colocou a mão sobre seu ombro, oferecendo segurança. O cachorro respirou fundo e manteve a postura, mostrando autocontrole impressionante. Durante a manhã, os cães foram apresentados gradualmente. O idoso manteve-os a uma distância segura, permitindo que se acostumassem com a presença um do outro. Um obstáculo significativo surgiu quando o cachorro vizinho começou a latir alto, provocando uma onda de excitação no caramelo. O idoso interveio calmamente, repetindo comandos e incentivando o cachorro a manter a calma. Após alguns minutos, o caramelo começou a se aproximar lentamente, cheirando o novo vizinho com cuidado, demonstrando que podia controlar a ansiedade diante de estímulos inesperados. Uma reviravolta média aconteceu quando o vizinho decidiu levar seu cachorro para um passeio conjunto. O caramelo, inicialmente hesitante, caminhou ao lado do idoso, observando o comportamento do novo cão. Durante o percurso, encontraram crianças brincando, bicicletas passando e ruídos variados, cada um representando um teste de autocontrole para o cachorro. Ele respirou fundo, manteve o foco no idoso e respondeu aos comandos de forma exemplar, mostrando evolução consistente. Enquanto caminhavam pelo bairro, o idoso percebeu que o caramelo estava desenvolvendo empatia e capacidade de adaptação. O cachorro começou a perceber que o novo vizinho não representava uma ameaça, mas sim uma oportunidade de socialização saudável. Uma pequena reviravolta aconteceu quando uma criança correu em direção aos cães com uma bola de borracha. O caramelo observou, hesitou, e finalmente permitiu que a criança se aproximasse, interagindo de forma gentil e controlada. Esse momento reforçou a confiança do idoso e encantou os observadores do bairro. Ao longo do dia, o idoso também enfrentou seu próprio conflito interno. Ele desejava que o caramelo se integrasse rapidamente, mas reconhecia que a evolução do cachorro era gradual. Havia momentos de ansiedade, dúvidas e questionamentos sobre a velocidade do progresso. Cada vitória do cachorro, embora sutil, trazia uma sensação de realização e emoção profunda, lembrando de que paciência e consistência eram essenciais.
Uma grande reviravolta aconteceu quando uma visita inesperada surgiu. Um antigo amigo do bairro trouxe 2 cães grandes, curiosos e muito ativos. Eles se aproximaram do Caramelo de forma amistosa, mas com movimentos rápidos que poderiam desencadear uma reação instintiva. O idoso guiou o cachorro, posicionando-se entre eles, oferecendo comandos claros e reforço positivo. O Caramelo observou, respirou fundo e manteve a postura, permitindo que os novos cães se aproximassem lentamente, demonstrando domínio sobre impulsos e ansiedade. Durante a tarde, o idoso utilizou a oportunidade para reforçar elementos culturais locais, ensinando o Caramelo a responder a sons de instrumentos tradicionais que alguns vizinhos tocavam em suas varandas. O cachorro inicialmente hesitou, mas, ao perceber a segurança transmitida pelo idoso, começou a interagir com os sons, movendo-se de forma coordenada e controlada. A presença de observadores espontâneos trouxe elogios e emoção, reforçando a conexão entre o bairro, os cães e a tradição local. Uma reviravolta média surgiu quando um forte vento levantou folhas e pequenas galhas pelo caminho, provocando barulho e movimento inesperado. O Caramelo poderia ter se assustado, mas o idoso manteve a calma, orientando o cachorro com gestos e palavras conhecidas. Ele caminhou ao lado do idoso, respirando fundo e observando o ambiente com atenção. Esse momento mostrou mais uma vez que a paciência e a preparação eram fundamentais para enfrentar desafios imprevisíveis. Enquanto o dia avançava, o idoso e o Caramelo estabeleceram uma rotina de pequenas interações com vizinhos, crianças e outros cães. Cada aproximação bem-sucedida era acompanhada de reforço positivo e momentos de carinho, consolidando a confiança do cachorro e fortalecendo laços emocionais. Uma reviravolta pequena ocorreu quando uma criança trouxe um brinquedo barulhento. O Caramelo observou, hesitou, mas permitiu que a criança se aproximasse, demonstrando empatia e autocontrole. Ao final da tarde, o idoso percebeu que o Caramelo havia passado por uma transformação significativa. Ele não apenas mantinha o controle diante de estímulos variados, mas também demonstrava empatia, compreensão e capacidade de adaptação. O cachorro interagia com outros cães, crianças e adultos com confiança, transmitindo segurança para todos ao redor. Uma grande reviravolta aconteceu quando o vizinho, impressionado com a evolução do Caramelo, convidou o idoso e o cachorro para uma visita à sua casa. O espaço interno representava um novo ambiente cheio de desafios, móveis, sons desconhecidos e odores inéditos. O Caramelo poderia ter reagido com medo ou ansiedade, mas o idoso preparou-o previamente, revisando comandos e oferecendo segurança. O cachorro entrou lentamente, explorou o local, cheirou os objetos e permitiu aproximações dos outros cães, demonstrando maturidade emocional e confiança consolidada. Durante a visita, o idoso reforçou momentos de conexão emocional. Ele acariciava o Caramelo, falava palavras tranquilizadoras e recompensava cada comportamento positivo. O cachorro, por sua vez, buscava proximidade, transmitindo confiança e respeito. A interação com os novos cães e o vizinho fortaleceu não apenas a socialização, mas também o vínculo entre todos os participantes, mostrando como paciência, treinamento e amor podem gerar resultados duradouros. Uma reviravolta média ocorreu quando o vizinho sugeriu um passeio noturno pelo bairro para observar a rotina dos cães em um ambiente diferente. O Caramelo, inicialmente hesitante, aceitou seguir o idoso. Durante o passeio, encontraram bicicletas, pessoas correndo e sons inesperados, cada um representando um teste para a calma do cachorro. Ele manteve a postura, respirou fundo e respondeu aos comandos de forma exemplar, consolidando a confiança e a disciplina adquirida ao longo dos meses. Enquanto caminhavam de volta para casa, o idoso refletiu sobre a jornada até aquele momento. Cada desafio enfrentado, cada reviravolta superada, cada pequena vitória havia moldado não apenas o comportamento do cachorro, mas também a relação profunda entre eles. O Caramelo não era mais um cão temido ou desconfiado, ele se tornará um símbolo de confiança, superação e empatia. Ao chegar em casa, o idoso preparou a tigela de água, acomodou o Caramelo em sua cama macia e observou o sono tranquilo do animal. Ele sabia que ainda haveria desafios futuros, mas também tinha certeza de que cada passo dado juntos consolidava um progresso duradouro. O Caramelo dormia ao seu lado, respirando profundamente, exausto, mas satisfeito com as conquistas do dia. O encontro com o novo vizinho, embora repleto de obstáculos e situações inesperadas, trouxe aprendizado, crescimento e alegria. Cada interação bem-sucedida fortalecia o vínculo entre o cachorro e o idoso, consolidando confiança, empatia e disciplina. O dia terminou com a sensação de vitória silenciosa,
lembrando que o progresso verdadeiro é gradual, construído com paciência, amor e dedicação constante. O sol despontava timidamente no horizonte, espalhando uma luz dourada que iluminava cada rua do bairro. O aroma do café fresco e do pão de queijo recém-saído do forno se misturava ao perfume das flores que floresciam nos jardins, criando uma atmosfera acolhedora. O idoso e o caramelo caminhavam juntos, sentindo a brisa suave e o canto dos pássaros. Hoje era um dia especial. O bairro organizaria uma festa comunitária para celebrar a amizade, a superação e a solidariedade entre vizinhos, animais e pessoas. Para o caramelo, representava a culminação de meses de esforço, paciência e treino. Desde cedo, o idoso revisava cada detalhe. A tenda da praça seria decorada com bandeirolas coloridas, instrumentos musicais locais seriam tocados, e barracas com comidas típicas estariam à disposição de todos. O caramelo observava atentamente, farejando cada cheiro e estudando cada movimento ao redor. Ele sentia uma mistura de curiosidade e ansiedade, mas a presença do idoso ao seu lado transmitia segurança e confiança. A primeira tarefa do dia era simples: caminhar entre as barracas sem se distrair ou reagir a estímulos inesperados. Uma pequena reviravolta aconteceu quando um grupo de crianças correu em direção à tenda principal, espalhando bolas e risadas altas. O barulho poderia ter despertado instintos de alerta, mas o caramelo olhou para o idoso, respirou fundo e manteve a postura. O idoso acariciou sua cabeça e elogiou calmamente cada passo dado, reforçando a confiança do cachorro. Esse pequeno gesto de autocontrole se tornou visível para os vizinhos, que observavam admirados a paciência do animal. O evento começou oficialmente com a chegada de mais cães da comunidade. Cada um trouxe consigo histórias diferentes, medos e alegrias. O caramelo, inicialmente cauteloso, caminhou entre eles, farejando e interagindo de forma calma e controlada. Uma reviravolta média aconteceu quando um cachorro grande e barulhento tentou se aproximar rapidamente, provocando um alerta imediato no caramelo. O idoso, antecipando a reação, posicionou-se ao lado do cachorro e ofereceu comandos claros. O animal respirou fundo, permaneceu firme e permitiu que o cão se aproximasse sem medo. A plateia que acompanhava a cena se emocionou com a maturidade do cachorro e a habilidade do idoso em guiá-lo. Durante a manhã, pequenos desafios continuaram a surgir. Uma reviravolta pequena aconteceu quando um balão escapou das mãos de uma criança e voou sobre o caramelo. Ele parou, os pelos se eriçaram por um instante, mas, ao olhar para o idoso, recuperou a calma e seguiu seu caminho. Essa demonstração de autocontrole reforçava a progressão contínua do cachorro e o impacto do treinamento baseado em paciência e confiança. Enquanto a festa avançava, o idoso introduziu elementos culturais do bairro. Instrumentos como pandeiros, tambores e pequenas flautas eram tocados, e o caramelo foi incentivado a explorar os sons em segurança. Ele hesitou inicialmente, mas observando os gestos do idoso, começou a acompanhar o ritmo com passos suaves, movendo-se entre os visitantes e transmitindo alegria silenciosa. Uma grande reviravolta ocorreu quando músicos extras se aproximaram tocando instrumentos mais altos e estridentes. O cachorro poderia ter se assustado, mas permaneceu próximo ao idoso, respirando fundo e interagindo com curiosidade sem demonstrar medo. O idoso também preparou momentos de interação com crianças e adultos que nunca haviam se aproximado de cães de porte grande. O caramelo caminhou lentamente, farejando e observando cada pessoa antes de permitir contato. Uma reviravolta média aconteceu quando uma criança tímida estendeu a mão com medo. O cachorro olhou para o idoso e, com cuidado, permitiu o toque, transmitindo uma sensação de confiança e ternura que emocionou todos ao redor. Durante a tarde, uma grande reviravolta trouxe emoção e surpresa para todos. Um grupo de turistas chegou à festa, trazendo câmeras e curiosidades sobre a história do caramelo. O barulho, flashes e olhares poderiam ter deixado o cachorro ansioso, mas o idoso guiou cada movimento com calma. O caramelo se manteve sereno, permitindo que as crianças locais e visitantes se aproximassem, interagindo de forma controlada e transmitindo segurança. Essa demonstração consolidou a imagem do cachorro como exemplo de superação e empatia. Uma reviravolta média surgiu quando um cachorro desconhecido entrou na praça, correndo entre as pessoas. Para qualquer cão inexperiente, isso poderia gerar pânico ou instinto de defesa. O idoso, no entanto, interveio rapidamente, criando espaço entre os animais e oferecendo gestos de comando conhecidos. O caramelo respirou fundo, manteve-se firme e observou a situação com atenção, ignorando provocações e mostrando controle absoluto.
Os observadores não conseguiam acreditar na transformação completa do cachorro. Enquanto a festa continuava, o idoso aproveitou para reforçar a conexão emocional com o caramelo. Ele acariciava sua cabeça, falava palavras suaves e recompensava cada comportamento positivo. O cachorro, por sua vez, buscava proximidade, transmitindo confiança e respeito. A interação com crianças, vizinhos e outros animais mostrava que a paciência, o amor e a dedicação tinham produzido resultados visíveis e emocionantes. Uma pequena reviravolta aconteceu quando uma criança trouxe um brinquedo que emitia sons estridentes. O caramelo observou, hesitou, mas permitiu que a criança interagisse com ele de forma segura e calma. A plateia observava, encantada com a capacidade do cachorro de lidar com estímulos variados sem perder a compostura. Esse momento reforçou a mensagem de que cada desafio superado tinha um impacto direto na confiança e equilíbrio emocional do animal. Durante a tarde, o idoso percebeu que o caramelo estava se tornando uma referência para toda a comunidade. Ele interagia com pessoas de diferentes idades, crianças, outros cães e visitantes sem demonstrar medo ou ansiedade. Cada comportamento positivo era reforçado com palavras suaves e gestos tranquilos, consolidando a disciplina e a confiança adquirida ao longo de meses de treinamento. Uma grande reviravolta aconteceu quando o prefeito da cidade, que havia ouvido falar da história do caramelo, chegou à festa para conhecer o cachorro pessoalmente. A presença de autoridades poderia ser estressante para qualquer animal, mas o idoso manteve a calma e guiou o cachorro. O caramelo se aproximou lentamente, cheirou o prefeito com cuidado e permitiu que todos observassem sua postura serena e controlada. A emoção da plateia era visível. Crianças e adultos se emocionaram com a coragem, empatia e disciplina do animal. Durante os momentos finais da festa, o idoso organizou uma apresentação especial. O caramelo seria o centro de uma pequena demonstração, mostrando tudo o que havia aprendido: socialização, controle de impulsos, interação com crianças e outros cães, e capacidade de responder a sons e comandos em ambientes variados. O cachorro iniciou a apresentação com passos firmes, movendo-se entre pessoas e instrumentos, mostrando confiança e destreza. Cada movimento transmitia equilíbrio emocional e domínio dos instintos, resultando em aplausos e lágrimas de emoção entre os presentes. Uma reviravolta média ocorreu quando um vento inesperado levantou as bandeirolas e folhas pelo espaço. O barulho poderia ter assustado qualquer animal, mas o caramelo permaneceu próximo ao idoso, respirando fundo e observando o ambiente com atenção. Ele caminhou calmamente, demonstrando segurança e controle, reforçando a sensação de triunfo silencioso que pairava sobre a festa. Enquanto o dia se encerrava, o idoso observava o caramelo interagindo com crianças e vizinhos, transmitindo confiança e alegria. Uma reviravolta pequena aconteceu quando um cão novo tentou se aproximar do grupo. O caramelo hesitou, olhou para o idoso, e finalmente permitiu a aproximação de forma amistosa. Esse momento consolidou a transformação do cachorro, mostrando que ele havia superado medos e limitações. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, o idoso e o caramelo sentaram-se sob uma árvore próxima à praça. O cachorro deitou-se ao lado do idoso, respirando profundamente e descansando após um dia cheio de desafios e conquistas. O idoso acariciou sua cabeça, sentindo uma onda de emoção e gratidão por todo o progresso alcançado. O bairro inteiro, reunido para a festa, observava e celebrava silenciosamente o vínculo profundo e inspirador entre homem e cachorro. O idoso refletiu sobre toda a jornada, os primeiros encontros difíceis, os obstáculos inesperados, as pequenas vitórias e grandes conquistas. Cada reviravolta superada, cada desafio enfrentado e cada momento de paciência haviam levado àquele instante de pura emoção. O caramelo não era mais apenas um cachorro resgatado do canil, ele se tornará um símbolo de coragem, confiança e superação para toda a comunidade. Uma grande reviravolta final aconteceu quando todos os vizinhos, crianças, voluntários e visitantes se reuniram para aplaudir o caramelo e o idoso. Aplaudiram não apenas pelo comportamento exemplar do cachorro, mas pelo esforço, amor e dedicação do idoso. O cachorro, ciente do reconhecimento, levantou-se lentamente, abanou o rabo e caminhou entre as pessoas, transmitindo carinho e confiança. O impacto emocional era profundo, lágrimas de felicidade e sorrisos se misturavam, criando um clima de celebração inesquecível. Enquanto a noite caía, o idoso e o caramelo caminharam para casa, sentindo a brisa fresca e o cheiro de terra molhada após um breve orvalho. Cada passo consolidava a sensação de conquista e bem-estar. O cachorro deitou-se em sua cama, exausto, mas plenamente feliz,
enquanto o idoso observava a cidade iluminada pelas luzes dos postes. A sensação de dever cumprido e alegria compartilhada preenchia seus corações. A história do caramelo se tornará um exemplo de superação, paciência e amor incondicional. Ele havia enfrentado medos, desafios e situações inesperadas, mas com dedicação, confiança e vínculo emocional com o idoso, alcançou um final emocionante e feliz. A comunidade celebrava não apenas o cachorro, mas a lição de que cada esforço, cada gesto de carinho e cada momento de paciência podem transformar vidas, criando um impacto duradouro e inspirador. Fim. Você chegou até aqui? Então comente saúde, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!